Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 5 do curso de História Geral e o assunto tratado agora é mundo grego, origens, períodos pré-homérico e homérico. O mundo grego é a história da história antiga, mas ocidental. Então, a gente tem que dar falar de algumas coisas aqui, conceituar algumas coisas para que isso fique muito concreto na sua cabeça. O termo mundo grego, mais correto que dominação Grécia, é mais correto que a dominação Grécia, uma vez que o hábito nos levaria a entender a Grécia antiga como um país, o que, conforme veremos, não é verdade. Então, Grécia não é um país naquele tempo. Na antiguidade não existia um país chamado Grécia, era o mundo grego. Eles tinham algumas características peculiares, mas era um mundo grego. Então, a antiga como um país, o que veremos, o mundo grego compreende uma vasta região, a qual se estende pelo sul da Península Balcânica, as ilhas que medeiam essa porção continental nos mares Jônio, Egeu e Mediterrâneo. Além disso, o termo aplica-se a toda uma série de áreas de colonização grega, fruto do expansionismo gerado pela primeira e segunda diásporas. Essas áreas estendem-se pela Ásia Menor, pela costa do Mar de Mármara, costa do Mar Negro, norte da África, Itália, Península Ibérica e sul da França, entre inúmeros outros polos espalhados pelo continente europeu. A ausência de uma unidade territorial une-se a outros elementos. No maciço continente que se constitui no que se hoje é a Grécia, verifica-se a presença de um relevo extremamente acidentado e de um litoral intercortado, aliás a um clima sensivelmente mais árido do que o restante da Europa. Em decorrência desse cenário, o mundo grego tem duas características marcantes: a ausência de uma unidade política e a convocação marítima. As primeiras dessas características foi do fruto direto do isolamento entre as várias regiões e das dificuldades de comunicação entre as pequenas planícies férteis continentais e o continente e as ilhas coloniais. Esse isolamento levou à constituição de estados autônomos e rivais, jamais constituindo um estado unificado. Já a segunda característica, portanto, a vocação marítima, foi decorrente da parca produção agrícola aliada às ótimas condições para a navegação, fato que impulsionou o processo de desenvolvimento marítimo e o comércio exterior. Então, o mundo grego tem duas características marcantes: a ausência de unidade política, portanto, cidades e estados autônomas, e a vocação marítima por estar em uma parte do globo bastante favorável para a marinha, que é o mar Mediterrâneo, um mar de fácil percurso, porque você não consegue se perder, não é um mar aberto como o mar do Atlântico, como o Pacífico. Então, o mar Mediterrâneo é muito fácil de conseguir o seu transporte pelo meio marítimo, ok? As fontes de estudo sobre o mundo grego. A respeito da Grécia Antiga, é importante falar de suas fontes de estudo. Não há registros escritos nos períodos mais primitivos do mundo grego. A escrita cretense, civilização anterior à civilização grega propriamente dita, até hoje não foi decifrada, e há ainda ausências de documentos escritos desses tempos remotos, especialmente no período que seguiu as invasões dóricas. Reconhece assim os elementos como achados arqueológicos, relatos de outros povos, história comparada e de particular importância no caso da Grécia. Relatos orais que, compilados mais tarde, acabavam servindo como grande fonte de estudo. As obras atribuídas ao poeta homérico, os poemas épicos, Ilíadas e Odisseia, constituem as principais fontes para esse conhecimento. Compilados por volta do século VI a.C., elas narram de forma mística as origens, as lutas e o povoamento desse mundo, dando condições para interpretar esse passado. Assim, convencionou-se chamar o período mais remoto da história, que se estende por toda a fase do povoamento do território grego, o período pré-homérico. O período posterior, portanto, a da invasão dos dórios e a formação das cidades-estados, é chamado de período homérico. Então, o pré-homérico é a migração dos povos, com pouca arqueologia, portanto, com pouco conteúdo para ser estudado. E a
período homérico tem mais estudos, porque justamente tinha um poeta escrevendo tudo que ele estava escutando, vendo, e isso fez com que a história pudesse ter mais contato com esse passado. Agora vamos estudar o período pré-homérico. O período pré-homérico é do 2000 a.C. até 1200 a.C. Então, pouco se sabe a respeito dos povos que primitivamente habitavam o território da atual Grécia continental. Chamamos usualmente os pelagos ou paláginos, termo de origem grega cujo significado é ligado ao mar, tem origem desconhecida. Embora alguns historiadores atribuem a condição de autóctonos, ou seja, de nativos do lugar, aparentemente estavam organizados em comunidades coletivistas dedicadas à agricultura rudimentar e à pesca. Foi fora do território continental que esses povos encontraram seu mais importante estado de civilização, a civilização cretense. Então ele estava aqui, civilização cretense, que era marítimo comercial e dominava as rotas do Mediterrâneo Oriental. Então era uma ilha que tinha como ter acesso ao Mediterrâneo e tinha esse contato com o Mediterrâneo Oriental, portanto com a Ásia. Os cretenses chegaram a atingir um alto nível de organização econômica e política, dedicando-se ao comércio e a um intenso artesanato, também voltado para a comercialização com outros povos. A civilização cretense chegou a estabelecer 1000 anos antes dos fenícios um vasto domínio sobre o Egeu e o sul da Grécia, impondo aí a dominação rigorosa, a chamada talosacracia cretense. A partir de 2000 a.C., a Grécia continental foi alvo de contínuas ondas migratórias de povos indo-europeus, denominados gregos ou helenos, originados das planícies eurasiáticas. Então, eles vieram daqui, indo-europeus. Essas migrações são parte de um processo muito maior que levou ao povoamento de todo o continente europeu. Das dezenas de povos indo-europeus ou arianos que penetraram na Europa, 4 compuseram o povoamento do território grego. Os primeiros desses povos foram os aqueus, que se estabeleceram no Peloponeso, portanto aqui, e entre 2000 e 1700 a.C. Foram seguidos pelos ólios e os jônios, que se fixaram respectivamente na Tassélia e na Ática, região da futura cidade de Atenas entre 1700 e 1400. Portanto, os jônios, Atenas é formada pelos jônios. No Peloponeso, os aqueus, portanto, os aqueus aqui no Peloponeso, no Peloponeso, os aqueus fundaram as cidades de Micenas, Tirunto e Argos. Há indícios de que eles teriam caído sob a dominação cretense. A lenda do Minotauro expressaria o domínio cretense, simbolizando do monstro com a cabeça de touro. Sua destruição seria uma alegoração da reação dos aqueus contra os cretenses. Sabe-se efetivamente que os aqueus conquistaram a ilha em cerca de 1400 a.C., iniciando sua capital Knossos. A partir daí, o domínio ariano passou a ser aqueu, sendo centrado na cidade de Micenas, o que deu origem a que se chamou de civilização cretomicênica. O expansionismo aqueu voltou-se para o mar Egeu e para as ricas áreas da Ásia Menor. Nesse processo, o grande adversário é a cidade de Troia, que, situada às margens do estreito de Dardanelas, controlava todo o comércio entre o Egeu e a costa do Mar Negro. Por volta de 1200 a.C., os aqueus destruíram a cidade de Troia, o que lhes permitiu o controle total sobre a navegação da região. Esse episódio é outro marco da mitologia da história grega, a chamada Guerra de Troia. Então aqui é o estreito de Dardanelas, onde está a cidade de Troia, e os aqueus invadiram essa cidade justamente para ter esse fluxo comercial com o mar, com o Oriente, com o Ocidente. Então foi aí que aconteceu a Guerra de Troia. Por volta de 1200 a.C., quando a civilização micênica iniciava sua expansão em direção à Ásia Menor, ocorreram as invasões dos dórios, a última onda migratória dos indo-europeus numa Grécia continental. Diferentemente dos demais povos indo-europeus, os dórios eram nômades, agressivos, militaristas que já se utilizavam de armas de ferro e tinham na caça, no saque e na guerra suas principais atividades. Sua invasão destruiu as cidades micênicas, encerrando sua civilização e provocando um regresso generalizado ao primitivismo rural. O terror causado pela invasão
fez com que as populações helênicas, já sedentarizadas, procurassem refúgio nos isolados vales do interior da Grécia, ou se deslocassem para as ilhas do Egeu e para o litoral da Ásia Menor. Esse processo de dispersão é denominado Primeira Diáspora. A invasão dos dórios e a diáspora resulta dela assim o fim do período pré-homérico e o início do período homérico. Então foi a invasão do último povo indo-europeu, os dórios, que fez com que a sociedade, portanto, o mundo grego entrasse num período de feudalismo, digamos assim. Eles fossem para a sobrevivência primitiva, aquela sedentarizada com produção agrícola no seu território. Então, eles fugindo dessa invasão dória, eles foram para o mar Egeu à procura de principalmente terras férteis. Vamos agora para o período homérico. E o período homérico é do século VII a.C. ao século 12 a.C., 1200, ao século VIII, portanto 700 a.C., 800 a.C. Dentro do território continental grego, o principal efeito da destruição perpetrada pelos dórios foi o fim de todas as formas mais avançadas de organização social e política. O desaparecimento da vida urbana e a economia rural e o isolamento geraram o aparecimento de formas básicas de organização social na Grécia Homérica, as comunidades gentílicas. As comunidades gentílicas eram fundamentalmente uma grande comunidade de base familiar, constituindo uma unidade econômica, social, religiosa e política que, sob um sistema coletivista, procurava assegurar a sobrevivência através do cultivo de cereais e do pastoreio, complementando suas necessidades com a guerra e a pirataria. Tanto os meios de produção, terra, semente e implementos, como os resultados da produção, alimentos, utensílios, pertenciam a todos os indivíduos da comunidade, inexistindo a propriedade privada. Em termos econômicos, os gêneros, portanto, as comunidades gentílicas, tinham uma certa igualdade, inexistindo a diferenciação entre ricos e pobres, ou entre proprietários e não proprietários. No campo social, contudo, havia um nível de liderança representado pela figura do patriarca, um chefe do clã, que era também juiz, comandante militar e autoridade sacerdotal. Lembramos que o caráter familiar dessas comunidades fazia com que o culto aos antepassados tivesse um lugar de destaque em suas crenças. Naturalmente, a posição social dos indivíduos estava condicionada ao seu grau de parentesco com o patriarca, fato que criava uma elite social. A escassa fertilidade do solo, associada ao crescimento demográfico, condenou as comunidades gentílicas a um quadro de profunda tensão e lutas internas, que acabaram por levar à desagregação. A luta entre os membros dos gêneros por um pedaço de terra que lhe garantisse a subsistência fez com que se passasse do sistema de propriedade coletiva ao sistema de propriedade privada. A terra, o bem econômico mais precioso do período, foi dividido de forma desigual entre os membros da comunidade, dando origem a diversas categorias sociais. As áreas mais férteis couberam aos parentes mais próximos do patriarca, os eupátridas, os bens nascidos. As restantes foram para os seus parentes mais distantes, os Georgias, ou agricultores. Nesse processo, nada restou para ser dividido entre os numerosos contingente, que acabou sendo denominados tetas, ou marginais. Paralelamente a esse processo interno de privatização da propriedade, verificou-se um quadro de constantes lutas entre as comunidades gentílicas, e a necessidade da defesa levou ao processo de união. Algumas comunidades gentílicas fundiram-se em unidades maiores chamadas de fratias, que por sua vez se uniram formando as tribos. Desse processo de junção, ao qual se dá o nome de sinacismo, surgiram as grandes unidades políticas gregas, as polis, que constituíram como cidade-estados por manter a autonomia política. O cinecismo possibilitou a concentração da terra e do poder na mão de uma pequena parcela da população e condenou amplos setores a uma total marginalização social e política. Em função disso, grande parte desses setores marginalizados empreenderam um amplo processo de saída em direção principalmente às áreas do Mediterrâneo Ocidental, gerando o fenômeno conhecido como Segunda Diáspora. Nesse processo, desenvolveu-se intensamente o comércio,
fato que terá profundas implicações na vida das cidades gregas. Então, no período homérico tem as comunidades gentílicas, e isso acaba com a propriedade privada, há uma desagregação e disputa por terra. Essa disputa por terra resulta na segunda diáspora, que vai migrar para o ocidente, e tem a união, o cinecismo das tribos, formando as cidades-estados autônomas, as cidades-estados que os gregos chamam de polis, as cidades-estados, as polis, ok? Aqui depois aqui, ó, na segunda diáspora eles vão para cá, ó, para o ocidente. E aqui tá questões da FUVEST 2015. Em certos aspectos, os gregos da antiguidade foram sempre um povo disperso. Penetraram em pequenos grupos no mundo mediterrâneo e, mesmo quando se instalaram e acabaram por dominá-lo, permaneceram desunidos na sua organização política. No tempo de Heródoto e muito antes dele, encontravam-se colônias gregas não somente em toda a extensão Grécia atual, como também no litoral do Mar Negro, nas costas da atual Turquia, na Itália do Sul e na Sicília Oriental, na costa setorial da África e no litoral mediterrâneo da França. No interior dessa elipse de uns 2.500 km de comprimento, encontravam centenas e centenas de comunidades que a miúde diferenciam na sua estrutura política e que afirmam sempre a sua soberania. Nem então, nem em outra altura no mundo antigo houve uma nação, um território nacional unido, regido por uma lei soberana que se tenha chamado Grécia ou sinônimo de Grécia. Com base no texto, pode apontar corretamente que esse 2 é a letra D, a inadequação do uso de conceitos modernos como nação ou Estado nacional no estudo sobre a Grécia Antiga, que vivia sobre outras formas de organização social e política. FUVEST 2013. Essa é aberta, depois vocês fazem. FGV 2015. A partir do século VIII a.C., que começaram a entrever em diversas regiões do Mediterrâneo o progresso e o surgimento das cidades-estados ou polis. Elas formam a organização social e política dominante das comunidades organizadas ao longo do Mediterrâneo nos séculos seguintes. Nas polis é correto reconhecer a presença de espaços públicos, caso da ágora. Então, todas as polis tinham os seus cidadãos que se juntavam na ágora, então tinham o seu espaço público para poder ter autonomia da cidade-estado, ok? Então, deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau!